Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo a esse vídeo. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Também seja bem-vindo ao novo ano 2024, primeiro vídeo de 2024. Tomara que o canal aí possa desenvolver mais, atender a maior número de pessoas, mais pessoas ouvindo a palavra do Evangelho, tá? E a gente conseguir se modificar e a gente praticar a nossa reforma íntima. Mas preciso pedir um favor a vocês. Se inscreva no canal. Você que já está inscrito, dá uma olhadinha também se o YouTube não tirou a inscrição. O YouTube faz umas presepadas. Você que não está inscrito, está chegando agora, vai lá no canto da tela lá, inscreve no canal. Isso vai ajudar o canal a crescer e a gente conseguir levar a palavra para um maior número de pessoas. O like positivo lá, importantíssimo. O YouTube não sabe se está sendo bom ou se não está. É o like. A temperatura do YouTube é o like. Então deixa o like, que aí o YouTube vai entender que está sendo um conteúdo legal e vai distribuir para o maior número de pessoas. Também é importante compartilhar. Você compartilhando vai estar nos ajudando e ajudando talvez alguém que está precisando ouvir algo. Também tem o sininho. O sininho ele vai te informar todas as vezes que a gente postar alguma coisa. Apesar que o vídeo é toda quarta-feira às 9 horas da manhã, sem falhar, mas a gente posta shorts, posta uns cortes e aí você vai estar sendo informado também. E comente que aí é o nosso termômetro para saber se vocês estão gostando, se não estão, qualquer coisa, pedindo oração, pedindo não sei o que, falando se o cenário tá bom, o que dá para melhorar, o que é bom para melhorar em 2024, que a nossa meta aqui é sempre estar evoluindo, tá certo? Eu acho que das partes já foi. De informação do YouTube já foi. Agora, né, vamos para as orientações aí durante o Evangelho. Para você que já nos acompanha, ou então para você que está chegando agora, que é novo no canal, não esqueça para você, né, que você tem que separar um recipiente aí com água, para que durante o Evangelho a espiritualidade possa fluidificar essa água e você usufruí-la durante a semana, assim, da melhor maneira possível, né, para ajudar naqueles probleminhas que tem aí no meio do caminho. Mas o importante, além da água fluidificada, é a gente ter fé e pensamentos positivos. Ok? Então, deixa separado aí um recipiente com água para ser fluidificado aí durante o Evangelho. Agora, se tiver alguém necessitando de uma atenção especial, se tiver algum ente querido seu que esteja precisando de uma ajuda, né, mais especial, deixa anotado o nome dele no pedacinho de papel. Se esse seu ente querido estiver encarnado, além do nome dele, você deixa também o endereço desse seu parente, desse seu amigo ou seu ente querido, né? Afinal, tá? E se ele estiver hospitalizado, você deixa o endereço do hospital. Agora, se o seu ente querido já tiver partido para o mundo espiritual, você deixa o nome dele e a data do desencarne, para que a espiritualidade possa levar as suas orações, as suas vibrações até o espírito desta pessoa e assim poder ajudá-lo da melhor maneira. E para pedir oração também, deixa nos comentários. Isso. Eu creio que a nossa comunidade aí que vem nos acompanhando, ela está se unindo e aí vai mandar quanto mais orações, quanto mais pensamento positivo, vai ser melhor. Então, está precisando, está querendo pedir alguma oração, vai lá nos comentários, deixa lá que eu acredito que os nossos inscritos vão fazer ajudar aí, nessa corrente de oração. É isso. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, calmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar Sua Palavra.
e pedir: Pai, fale conosco, mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui ou aí algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, hoje e sempre. Para dar início, vamos fazer uma leitura de uma mensagem aqui do livrinho Sinal Verde. Vou confessar a vocês que eu vou pular o sistema hoje. Como também, já acho que praticamente foram todas as mensagens desse livrinho, e nós vamos ver com a espiritualidade aí se além de um novo livro de mensagem, né, para não ficar tão repetitivo, eu optei por escolher uma mensagem que está ligada ao nosso evangelho de hoje. A mensagem chama-se Ante os Pequeninos. A criança é uma edificação espiritual dos responsáveis por ela. Não existe criança, nenhuma só, que não solicite amor e auxílio, educação e entendimento. Cada pequenino, conquanto seja, via de regra, um espírito adulto, traz o cérebro extremamente sensível pelo fato de estar se reiniciando o trabalho da reencarnação, tornando-se por isso mesmo um observador rigorista de tudo o que você fala ou faz. A mente infantil dar-nos-á de volta no futuro tudo aquilo que lhe dermos agora. Toda criança é um mundo espiritual de construção ou reconstrução, solicitando material digno a fim de consolidar-se. Ajude os meninos de hoje a pensar em acerto, dialogando com eles, dentro das normas de respeito e sinceridade que você espera dos outros em relação a você. A criança é um capítulo especial no livro do seu dia a dia. Não tente transfigurar seus filhinhos em bibelôs, apaixonadamente guardados, porque são eles espíritos eternos, como acontece a nós, e chegará o dia em que se despedaçarão perante você mesmo quaisquer amarras de ilusão. Se você encontra algum pirralho de maneiras desabridadas ou de forma inconveniente, não estabeleça censura, reconhecendo que o serviço de reeducação dele, na essência, pertence aos pais ou responsáveis e não a você. Se veio a sofrer algum prejuízo em casa por depredações de pequeninos travessos, esqueça isso, refletindo no amor e na consideração que você deve aos adultos que respondem por eles. Vocês vão ver que tem a ver com o Evangelho. A leitura do Evangelho de hoje, ela está no capítulo 8 e nós fizemos um breve resumo dos itens 18 e 19. Se você tiver um tempinho livre, é interessante você dar uma lida nos itens por inteiro, por completo, porque aí você tem, né, um outro campo de visão diferente aqui do nosso. Então, como o Renato já comentou, a leitura está atrelada com a mensagem inicial. E o título da leitura é Deixai vir a mim as criancinhas. Disse o Cristo, deixai vir a mim as criancinhas. Estas palavras sábias, em sua simplicidade, não continham apenas um chamamento dirigido às crianças, mas, especialmente, àqueles que estacionam nos círculos inferiores, onde o infortúnio e a miséria desconhecem a esperança. Jesus queria que os homens fossem até ele com a confiança daqueles pequenos seres, as crianças, de passos vacilantes, cujo chamamento conquista para o coração das mulheres que são todas mães.
Deixai vir a mim as criancinhas. Deixai vir a mim os tímidos e os frágeis, que têm necessidade de amparo e de consolo. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes, e lhes darei o grande remédio para aliviar os males da vida, o segredo para curar suas feridas. Se sentirdes amor, tereis tudo o que se pode desejar na terra. Possuireis a pérola sublime, que nem os incidentes, nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos tirar. Quando a gente está lá no plano espiritual, se preparando para reencarnar, já no processo reencarnatório, a gente começa a sofrer algumas perturbações. A gente começa a ver nossas mazelas, o que a gente tem de problema para resolver. A gente começa, se foi permitido a nós, ver o que aconteceu em outras vidas, o que a gente fez, né, de bom. Com certeza fizemos mais coisas de ruins em outras vidas, e essa perturbação é necessária. É necessária porque ela começa, e aí ao longo desse processo de reencarnação você vai tendo o esquecimento, né? Até chegar a hora de você reencarnar, né? Seu espírito, seu perispírito, né? Falando bem chulamente, ele vai contraindo, ele vai ficando pequeno a ponto de uma cabeça de alfinete, para a hora que houver a fecundação no plano carnal do espermatozoide do óvulo, ali já o espírito já está inserido aqui, tá? E o porquê do esquecimento? Até o Evangelho não fala exatamente a idade, mas alguns autores, alguns espíritos relatam que em torno de 7 a 8 anos aqui nesse plano, a criança está com um pezinho aqui, um pezinho lá, ainda no plano espiritual, e ela vem livre de todos os vícios, todas as maldades. Ela vem livre de orgulho, ela vem livre de vaidade, de maledicência, e ela é entregue, podemos dizer assim, a um pai e uma mãe, a uma avó, a um cuidador, a um adulto responsável, que nesse período aí vai cuidar dela e vai tentar transformá-la numa pessoa de bem. Imagine se esse espírito viesse lembrando tudo que ele fez em vidas passadas. Se ele viesse e soubesse que a mãe dele o matou, será que ele estaria suscetível a aprender com essa mãe, a ouvir essa mãe, de essa mãe repreender ele? Não, ficaria muito difícil. Então Deus, na sua imensa sabedoria, nos permitiu a ter esse esquecimento. Não que as nossas virtudes e os nossos defeitos se apagaram, não. Eles estão em estado latente, estão guardados ali no perispírito, que talvez na fase adulta a gente pode vir à tona, não necessariamente, porque a gente pode, no projeto reencarnatório lá no plano espiritual, tem algumas virtudes ou alguns defeitos que a gente pode, junto da espiritualidade, falar, não, nessa encarnação não é necessário ela ter o desenvolvimento que vai me atrapalhar ou não. Então não que todas vão ser afloradas na encarnação atual, mas elas estão guardadas no seu ser espírito, nada se apagou. Mas para quê? Porque até os 7 anos a criança, vamos dizer, é uma esponja. Ela escuta o adulto, a maioria das vezes, né? Porque tem umas crianças que eu vou te falar. Minha esposa é professora, ela pode falar melhor que tem umas crianças que, meu Deus do céu, né? Só Deus nas calças. E o adulto, ela não tem a percepção
do que é perigoso, do que não é, do que é maldoso, do que não é. Ela não tem orgulho. Então aí o adulto que foi permitido aquela criança para ele tem que ensinar. E aí quando Deus fala venha a mim os pequeninos, é exatamente isso. Venha a nós pequeninos, porque a gente vai estar tentando moldar, tentando igual um barro. Enquanto tá molinho lá no começo, você consegue moldar, você mexe para lá, mexe para cá, vai crescendo, vai ficando adulto, o barro vai secando. E aí se você for mexer, vai quebrar. Né? Quando a gente vê um filho, a gente só vê a ponta do iceberg. A gente não vê a parte de baixo inteira, que é a fase adulta. Então, é complicado. É uma puta responsabilidade para os pais ou para os responsáveis que vão cuidar dessa criança, que a gente vai estar moldando esse espírito, ajudando esse espírito no seu processo de evolução, na sua reforma íntima. E se a gente falhar, a gente vai comprometer. Pode acontecer que esse espírito que veio para você ia ser um missionário, só que você desvirtuou tudo aquilo que aquele espírito veio e ele não vai ser. Ou aquele espírito que veio poderia ser um novo Mozart, e aí ele sempre pedindo algum piano e você não, e aí você estragou a reencarnação daquele espírito. Então, é assim, nós como adultos sofremos isso também. Nós somos moldados, mas a gente é teimoso. Porque a gente está fazendo coisa errada, Deus está falando, Jesus está falando, a espiritualidade está falando assim, toma cuidado, não faz isso, não faz aquilo, mas a gente não escuta, diferente da criança. Quando a gente está falando, normalmente, a criança vai fazer alguma coisa errada, a gente fala, opa, para, ela escuta. Ó, você vai comer agora, vai escutar. E o adulto já não consegue, por isso que faz essa associação. A gente tem que ser mais parecido com essas crianças em aceitar críticas, tirar o nosso orgulho, tirar a nossa vaidade, né? E eu acho que eu já falei demais, deixa eu falar um pouquinho, senão é que a gente se empolga e aí... Deixar vir as minhas criancinhas, né? A gente pensa numa criança, a gente pensa como um ser inocente, um ser puro, um ser livre das maldades mundanas. E aí eu acho que esse título tem a ver com essa inocência. Deixar vir as minhas criancinhas. A gente fala muito do adulto moldar a criança, do adulto, né, orientar. Óbvio, a gente tem esse papel importante. Mas se a gente olhar para um outro lado, deixai vir as minhas criancinhas, deixai com que a gente aprenda com essas crianças. Aprender o quê? Já que eu sou adulto, eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender. Não. Às vezes uma criança, 3, 2 anos, 4 anos, um bebê, tem muito mais a ensinar pra gente. O que é ensinar? As suas virtudes da pureza, da ingenuidade, da empatia, do não orgulho. Porque criança, por ser um ser livre dessas maldades, eles às vezes brigam aqui, daqui 5 minutos eles estão brincando de novo, estão amiguinhos novamente. E a gente adulto, se a gente briga, discute com alguém, o que a gente faz? A gente vira a cara. Fica sem se falar. O orgulho não deixa. Então, por que não se espelhar numa criança? Nessa pureza que ela tem, nessa bondade que ela tem. A gente vai ensinar muita coisa para ela, mas ela também pode ensinar muita coisa para nós adultos. Porque a gente, quando se torna adulto, a gente, como o Renato falou, a gente fica engessado. A gente vê só a nossa verdade, a gente vê só a nossa razão, a gente vê só o nosso lado. O velho não aprende. E aí, às vezes, vem uma criança
com toda aquela sua ingenuidade, às vezes uma fala, uma atitude dela quebra um adulto. Você fala, poxa, aquele ali, olha, pequenininho daquele jeito, olha o que ele fez, e eu aqui, empacado, não dando o braço a torcer. Então, nós temos o hábito de complicar ainda mais a nossa vida. A criança não, a criança ela leva a vida dela com uma leveza. Ela brigou, vai lá, faz as pazes. Ela tá chorando, daqui 2 minutos ela tá sorrindo de novo. Ela caiu, a gente vai lá, não foi nada, passou. Agora o adulto não, o adulto gosta de ficar com o dedo lá na ferida, cutucando, mexendo, revirando e só se lamentando. Então, que nós, adultos, a gente sirva de espelho para essas crianças, porque afinal eles são seres ainda imaturos, como a gente já comentou aqui, então eles precisam de uma certa orientação, eles vão se espelhar naquilo que a gente faz, nos conselhos que a gente tenta dar. Nem sempre, né? Quando vira adolescente, nem sempre querem ouvir, mas é nosso papel dar o conselho, cada um tem o livre-arbítrio de seguir pelo caminho que acha correto, mas você tem o dever de orientar. Então eles vão se espelhar, eles vão se orientar através de nós. Mas a gente também pode aprender com essas crianças. Ah, mas eu sou velho demais para mudar. Não, ninguém é velho demais para mudar. Só não muda quem não quer. Porque quando a pessoa quer, ela pode começar a mudar a partir de agora. Ela não precisa esperar amanhã, ela não precisa esperar uma outra reencarnação. Começa a mudar a partir de agora. Começa a ver os comportamentos das crianças. Que a gente possa também se espelhar nesta criança para mudar as nossas atitudes. A criança ela não é egoísta. Se ela tiver doce, se ela tiver brinquedo, na maioria das vezes ela vai dividir. Ela vai querer compartilhar com o colega. Que a gente possa também olhar esse lado da bondade, esse lado do compartilhar. E não simplesmente só querer dar ordens, querer que a criança siga aquele caminho. O nosso papel aqui é orientar, não impor um caminho. Porque cada um tem o seu destino. Cada um tem o seu plano reencarnatório. Eu não posso sofrer pelo Renato aquilo que foi acordado para que ele sofra. Para que ele possa aprender com esse sofrimento. Assim como ele não pode sofrer por mim o que eu planejei para minha evolução. Então a gente não deve impor, a gente deve orientar e a gente deve respeitar as escolhas daquelas crianças que convivem com a gente, que passam pelas nossas vidas. Como o Renato comentou, eu sou professora, então muitas crianças passam por mim e não deixa, né, de eu também dar uma orientação, de eu também tentar contribuir para essa jornada deles. Óbvio que milagre a gente não faz. A gente faz o que está ao nosso alcance. A gente faz o possível. Mas a gente tenta. Então, pais, avós, tios, professores, todos vão servir de espelho. Todos vão dar conselhos para que essas crianças cresçam adultos bondosos, adultos caridosos e que deixem de lado as maldades ou os vícios que trouxeram de vidas passadas, porque é esse o intuito. Se a gente tem alguma virtude que a gente ainda não foi bem trabalhada, o adulto ele está aqui para ajudar essa criança a desenvolver, a aflorar essa virtude dela e não deixar ela estagnada ou afundar ela mais ainda. Quando você falou de a gente escutar as crianças e aprender com as crianças, a gente não faz isso. Não. Nem com criança, nem com idoso. Não. Pode ver, se tem 2 adultos conversando com a criança e falar alguma coisa, a gente fala pra ela calar a boca. A gente já perde paciência. Exatamente o idoso. O idoso é a mesma coisa. Tá assistindo um jornal nacional, o idoso, o vô, quer falar. Vô, peraí, deixa eu ver. A gente não respeita. E tanto não respeita que na nossa legislação tem um estatuto
da criança e tem o estatuto do idoso, porque eles não são respeitados. E cai muito no que a Vânia falou. Para você saber ter ciência, perante a espiritualidade, a sua mentalidade é de criança. Onde a gente estamos agora, independente se tiver pessoas um pouco mais evoluídas ou não, somos uma mentalidade, estamos na infância ainda, né? Perante a nossa evolução espiritual. Então, temos que, como a Vânia falou, tem que ser recíproco. A gente vai ensinar, mas também a gente está aqui para aprender. Se aquele espírito que veio para nós, pode ver os espíritos, dependendo, o espírito que veio para nós, ele é mais evoluído que nós. Ele tem mais tempo. Então, é a experiência. Você não vê uma criança hoje mexendo, você não sabe ligar um tablet ou alguma coisa na internet, ela dá na mão dela, ela vai saber. A criança hoje já nasce com o olho aberto já. Quantos anos atrás, muitos anos atrás, como que era? Charutinho. Demorando pra criança abrir. Agora não, a criança já nasce com o olho aberto, já um ano já sabe mexer no celular, já sabe mexer no tablet. Isso é evolução. A parte tecnológica, eles estão ano-luz na nossa frente. Então a gente tem que ampará-los para ele, que assim, o plano espiritual é muito mais desenvolvido, até tecnologicamente. E há relatos, tanto de Chico Xavier e de outros médicos também, que muitas das coisas, a maioria das coisas vem de lá, tanto na medicina, tecnologia, só que assim, às vezes espíritos que estão preparados, que era para trazer coisas de lá, só que naquela hora, onde ele tem que ser moldado, onde aquela esponjinha tem que absorver tudo, os pais falharam. Não ampararam para que aquele espírito tivesse uma sustentabilidade de poder chegar na fase adulta, aquela virtude, aquela coisa que ele trouxe para poder desenvolver, ele não foi amparado e aquilo lá vai ficar estagnado e aí você vai voltar lá sem ter feito aquilo que foi acordado com você na espiritualidade. E a Vânia falou outra coisa também, os adolescentes não escutam muito, depende, isso aí também depende muito da sua criação. Depende muito da sua criação. Se a sua criação foi amparada em respeito, foi amparado assim num ambiente familiar decente, de amor, seu filho vai ser seu filho até você desencarnar da mesma forma. Ah, mas os adolescentes têm conflito? Tem, todos nós tivemos. Mas se a sua educação for uma educação boa, ele sempre vai te escutar, ele sempre vai pedir orientação para você. Agora, se você falhou, você não vai querer. É a mesma coisa, se você plantou abacaxi, você não vai colher melancia. Você vai colher melancia, não vai colher abacaxi, então não reclama. Então, quando Jesus fala, não é que só as criancinhas vão alcançar o reino do céu, porque senão, como que ia ser? Ele quer dizer o quê? Você aprenda com as crianças, deixa a vaidade de lado, deixa o orgulho de lado, seja mais amoroso. Uma criança é amorosa e não espera nada em troca. A adulta às vezes faz as coisas, né? Mas sempre espera alguma coisa em troca, até no subconsciente. Você faz uma coisa boa, mas no fundo lá você espera que aquela pessoa retribua. E a criança já não, ela faz de graça, de coração. Então quando Jesus fala, deixe vir as minhas criancinhas, é isso. Incorpore as virtudes de uma criança, que aí você vai ver que sua reforma íntima vai dar dando um salto enorme. É isso. Mais alguma coisa pra lá? Quando a gente fala assim, né, parece que é um tema difícil, mas é simples, né? Assim, aprenda com as crianças. Aprenda com as crianças. E as crianças, você pode moldá-las, né? Então, faça o seu melhor, que aí você vai ter adultos aí que podem transformar, adultos do bem, né? Adultos do bem que podem transformar aqui o nosso mundo. É isso. Mensagem do Roberto, tem sim. Lê e viu.
o que ele tem a nos dizer. Para complementar. Roberto não está de recesso. Não, no plano espiritual não tem isso aí não. Vamos lá. Crianças são espíritos como todos os outros, em processo de aprendizagem. Muitas vezes até mais antigos que seus pais, avós e afins. Podem estar mais adiantados ou mais ignorantes na sua trajetória evolutiva. Os pequenos não tiveram tempo de se apoderar de vícios e malícias presentes no comportamento humano. As crianças não têm vaidade e nem é orgulhosa, não é dissimulada e nem preconceituosa, se contenta com tão pouco e deste pouco valoriza. Sejamos eternas crianças, para que essas virtudes nos façam enxergar o mundo com alegria, sem ressalvas e sem mágoas. Eu gostei desse parágrafo aqui, ele até rimou. Vou repetir. As crianças não têm vaidade e nem é orgulhosa, não é dissimulada e nem preconceituosa, se contenta com tão pouco e de si pouco valoriza. Acho que resume aí a virtude de uma criança, né? Deixa a vida novas criancinhas. A gente vai aprender bastante. É isso? Vamos fazer a prece de encerramento. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve com mais uma reunião, agradecendo também a presença de cada mentor espiritual e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine a nossa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que ilumine o caminho por onde há de irmos, também abençoe a todos aqueles com que há de convivermos. E se tiver aqui algum irmãozinho que esteja perdido, ou aí na casa de vocês algum irmãozinho também que esteja procurando respostas, que permita ser ajudado. E peço a espiritualidade que fluidificar essa água, para que possamos utilizar da melhor forma em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso primeiro evangelho de 2024. Espero que 2024 para vocês seja melhor que 2023, que vocês possam evoluir em todas as vertentes aí da sua vida, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, e que a gente possa estar auxiliando cada um de vocês nessa parte espiritual evoluir, tá? Vou pedir novamente, se inscreva no canal, se não deixou o like, deixa o like também, compartilhe esse vídeo, compartilhe aí, sabe aquelas mensagens de final do ano chata, aquelas coisas que é copia e cola, feliz 2024, não sei o que, não, manda o nosso vídeo, vai ser uma coisa diferente, tá? E aí, pessoal, né? Vai assistir, sininho e comente aí que é importantíssimo para a gente poder fazer a nossa melhora aqui, certo? Então é isso, pessoal, tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, nos vemos na próxima quarta-feira às 9 horas da manhã, sem falhar. Um abraço a todos vocês. Que no ano de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão. Um 2024 super abençoado para todos vocês e que Deus nos ilumine sempre. Um grande abraço e um beijo enorme para todos vocês. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.